O evangelho que vamos meditar hoje está em João, capítulo 20, dos versículos 11 ao 18. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Maria estava do lado de fora do túmulo, chorando. Enquanto chorava, inclinou-se e olhou para dentro do túmulo. Viu então 2 anjos vestidos de branco, sentados onde tinha sido posto o corpo de Jesus, um à cabeceira e outro aos pés. Os anjos perguntaram: Mulher, por que choras? Ela respondeu: Levaram o meu Senhor e não sei onde o colocaram. Tendo dito isto, Maria voltou-se para trás e viu Jesus de pé, mas não sabia que era Jesus. Jesus perguntou-lhe: Mulher, por que choras? A quem procuras? Pensando que era o jardineiro. Maria disse: Senhor, se foste tu que o levastes, dize-me onde o colocastes e eu o irei buscar. Então Jesus disse: Maria. Ela voltou-se e exclamou em hebraico: Rabuni, que quer dizer mestre. Jesus disse: Não me segures, ainda não subi para junto do Pai. Mas vai dizer aos meus irmãos: Subo para junto do meu Pai e vosso Pai, meu Deus e vosso Deus. Então Maria Madalena foi anunciar aos discípulos: Eu vi o Senhor. E contou o que Jesus lhe tinha dito. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Estamos hoje na terça-feira da 8ª de Páscoa. E dentro dessa 8ª ainda meditamos a alegria da ressurreição de Jesus. Acabamos de celebrar a Páscoa, a festa da ressurreição. A morte foi vencida pela vida. Jesus se entregou na cruz, morreu por nossos pecados, para nossa salvação. Foi sepultado, desceu à mansão dos mortos, mas ressuscitou no 3º dia. E a festa é a alegria. E dentro desse período pascal nós celebramos essa alegria de ter o nosso Cristo ressuscitado, vivo. A morte não venceu Jesus, a morte não o segurou, o sepulcro não o segurou. Jesus venceu, ressuscitou assim como ele havia prometido, assim como ele havia dito, que no 3º dia seria levantado, reconstruído o templo. Que no 3º dia a vida iria vencer, ele iria ressuscitar. E hoje, celebrando essa terça-feira da 8ª de Páscoa, nós vemos no Evangelho essa imagem tão bonita, né? Essa frase tão bela de Maria Madalena quando anuncia aos discípulos: Eu vi o Senhor. Maria dá testemunho do que ela viu. Maria dá testemunho do que ela sentiu, do que ela vivenciou a seus irmãos. Mas ela não diz aquilo que ocorreu. Ela não diz tudo aquilo que ela passou. Ela somente diz: Eu vi o Senhor. É este o testemunho, meus irmãos, que nós também precisamos dar. Nós precisamos ter um encontro com o Senhor, o Cristo ressuscitado, e temos que ter a mesma posição que teve Maria, de anunciar aos nossos irmãos que Jesus está vivo, que Jesus ressuscitou, e que nós, ao fazermos a experiência da sua ressurreição, ao fazermos a experiência da sua vida nova, ao fazermos a experiência do seu amor, nós podemos dizer: Eu vi o Senhor. Mas não é ver o Senhor somente com os olhos físicos, com os olhos do nosso corpo, mas é ver o Senhor com os olhos da nossa alma. É nós verdadeiramente vivenciarmos esta Páscoa como um novo tempo que se inicia, como vida nova que se iniciou, e com a nossa vida proclamar isso: Eu vi o Senhor. Jesus está vivo e Ele vai para junto do Pai. Ele vai junto para o Pai, que também é o nosso Pai, que também é o nosso Deus. Mas voltando, logo lá no início do Evangelho ainda, aonde nós vemos a figura de Maria que está ali a chorar, que está ali a lamentar: Onde está o meu Senhor?
Maria ainda não compreendeu o sentido da ressurreição. Maria, ali no começo do Evangelho, ela ainda não entendeu que Jesus ressuscitou, que Jesus está vivo. Mas ela está ali a chorar, a lamentar. E podemos dizer que até por um pouco pela falta de fé de Maria Madalena. Ela está ali chorando, lamentando: cadê o corpo do meu Senhor? Cadê o corpo do meu mestre? Aonde o colocaram? Aonde o levaram? E é esta a resposta que ela dá para todos aqueles que lhe perguntam: Maria, por que choras? E ela: porque levaram o corpo do meu Senhor. Aí depois Jesus mesmo se apresenta a Maria na figura do jardineiro, e Maria: Senhor, se fostes tu que levastes, diz-me onde o colocastes. Maria ainda tem aquele sentimento, aquela posição de querer ter Jesus para ela, de querer reter Jesus para ela, de guardar Jesus para ela, de ter a presença física ali de Jesus. Ela ainda não compreende o significado maior, ela ainda não compreende o sentido perfeito, concreto da ressurreição, de que Jesus está vivo e agora Ele pertence a todos, Ele está em todos os lugares. Maria, ela continua ali de pé, a lamentar, a chorar, porque ela sente ainda a falta da presença do Senhor. Ela ainda não compreendeu que Jesus agora está em todos os lugares. Ela não tem aquele olhar para a sua volta, ao seu lado, para compreender que Jesus está ali. Jesus estava ali do lado dela, na figura do jardineiro, mas os seus olhos ainda estavam fechados para essa presença de Jesus ressuscitado. Ela ainda lamentava pelo corpo do Senhor. Meus irmãos, quantas vezes nós não ficamos lamentando a morte, nós não ficamos lamentando ali a tristeza, nós não ficamos lamentando o sepulcro, e esquecemos de olhar à nossa volta e ver quantas maravilhas o Senhor tem realizado, quantas maravilhas nós temos vivenciado. Nós esquecemos de olhar à nossa volta e ver que Jesus está presente ao nosso lado, que Jesus está junto a nós. Nós precisamos ter sim essa posição de Maria, de buscar, de querer encontrar o Senhor, mas não querer encontrar o seu corpo, não querer encontrar o sepulcro cheio, não querer encontrar o físico, não querer encontrar o passado, o velho, mas nós devemos querer ter esse desejo de buscar o Senhor que vive, de buscar o Senhor que reina, de buscar o Senhor que ressuscitou, o Senhor glorioso. Meus irmãos, nós precisamos sair dessa posição de pessoas que lamentam, que choram a dor, a perda, e começar a ver que o Senhor está ao nosso lado, que Ele vive, que Ele reina e que Ele está conosco a todo tempo. Nós precisamos ter essa posição, abrir os olhos da nossa alma para ver que o Senhor está junto de nós e compreender que agora jamais estaremos sós, porque Jesus ressuscitou, Jesus venceu a morte e quer vida nova para cada um de nós. Jesus mesmo vai dizer isso a Maria Madalena: não me segures, não me segures. Quando nós fazemos a experiência do Cristo ressuscitado, nós não podemos ter essa posição de querer guardar somente para nós aquilo que vivemos. Nós não podemos ter, quando nós fazemos a experiência com o amor de Deus, quando nós temos esse encontro com o Senhor, nós não podemos ter essa atitude de querer guardar para nós. Mas sim, nós precisamos ter a atitude de testemunhar. Nós precisamos ter a atitude que Maria Madalena teve no final do Evangelho, de ir ao encontro dos irmãos, de ir ao encontro dos discípulos, de ir ao encontro do próximo e dizer: eu experimentei da graça da ressurreição, eu vi o Senhor, e ao ver o Senhor, eu tive fé. É um caminho novo que o Senhor nos dá. É uma experiência nova que o Senhor nos dá. É uma missão nova que o Senhor nos dá. De ver a Ele, não com os olhos físicos, mas com os olhos do coração, com os olhos da alma. E ao ver ao Senhor, o nosso coração, a nossa alma transborda. E ao transbordar, nós
temos esse desejo de ir ao encontro do próximo para anunciá-lo: o Senhor está vivo, o Senhor está ao seu lado, pois eu vi o Senhor. Nós primeiros temos que experimentar da graça. Nós primeiro temos que experimentar da ressurreição, para depois dar testemunho. Porque assim nós daremos testemunho de algo que nós vivenciamos, de algo que nós vimos. E não somente de algo que nós ouvimos, de algo que chegou até nós escrito ou por palavras. Mas nós mesmos devemos buscar ao Senhor, fazer a experiência do Cristo ressuscitado, ter essa graça de ver o Senhor, e aí sim nós sermos preenchidos pela graça da ressurreição e ir ao encontro do irmão e dizer: eu vi o Senhor. Meus irmãos, a Páscoa é isso, a ressurreição de Jesus é isso. É depois de termos vivenciado toda a quaresma, de termos vivenciado toda a paixão e morte de Jesus, nós celebrarmos a ressurreição, nós celebrarmos a vida nova, o caminho novo que se abriu à nossa frente. Todo ano o Senhor nos dá essa graça de fazermos uma nova experiência com sua paixão, morte e ressurreição. E nós não podemos sair o mesmo deste tempo. Nós temos que vivenciar o novo. Nós temos que vivenciar esse sair do sepulcro, sair da dor, da tristeza, e ter os olhos voltados para o Senhor, estar atento ao que o Senhor quer nos mostrar, ao que o Senhor quer nos dar, estar atento a Jesus, que jamais nos abandona, que jamais nos deixa só. Essa experiência com Jesus nos dá esta certeza de vida nova, não somente a Jesus que ressuscitou, mas a cada um de nós, porque pela ressurreição de Jesus nós também ressuscitamos com Ele. E se ressuscitamos com Ele, nós precisamos buscar as coisas do alto, como vai nos dizer a palavra. Nós temos que deixar a vida velha, nós temos que deixar o choro, nós temos que deixar toda essa lamentação, toda essa tristeza, e ter os nossos olhos voltados para o céu, onde é o nosso lugar, aonde é a nossa certeza. Nós precisamos caminhar nessa busca, de buscar o alto, de buscar a Deus, de buscar o Senhor mais que tudo. Buscar o Senhor enquanto Ele se deixa encontrar. E Ele está ao nosso redor, Ele está ao nosso lado. E está ansioso para que nós o vejamos, para que nós o experimentamos e para que nós demos testemunho dele, que vive e reina para sempre. Meus irmãos, que nós tenhamos essa atitude de deixar o choro, de deixar a tristeza, a lamentação, de erguer a cabeça e ver que o Senhor está junto a nós. Fazer essa experiência de intimidade com o Senhor e ir ao encontro dos nossos irmãos e dizer: eu vi o Senhor. Eu vi o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.